E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública, ainda falando sobre amamentação, aqui com a pediatra Natasha Bezerra, que hoje veio dar esse suporte aqui pra gente. A gente agradece imensamente ter aberto aí o espaço nessa agenda para vir esclarecer essas dúvidas. Algumas mães, elas equivocadamente, elas falam assim, olha, se o bebê já começou a se alimentar com outras, com a frutinha, eu já não preciso mais amamentar. Não. Isso é errado, na verdade. Primeiro que assim, a alimentação, quando a gente fala aos 6 meses que é a introdução alimentar, a gente fala que é a alimentação complementar. Então, dos 6 meses até 1 ano, a gente vai complementar o aleitamento com frutas e verduras e comidas. Então, a comida ela é complementação. É uma introdução. Então, primeiro você tem toda a fase do bebê aceitar, dele perceber um gosto novo, uma textura nova, o momento novo, a rotina nova. E a gente nunca troca. Então, quando você vai começar a frutinha na manhã, isso não significa que aquele horário de amamentação ele não vai existir mais. Você vai dar a frutinha e dar o peito. Você vai continuar seu aleitamento de livre demanda, que é a hora que o bebê quer, independente da fruta. O que acontece naturalmente é que à medida que o bebê vai comendo mais e vai se estabelecendo mais as rotinas alimentares, a amamentação vai diminuindo em quantidade, ele vai mamando menos tempo e tal, mas o bebê, ele nunca larga assim, né? E você não tem por que evitar, até porque o leite ainda vai ser a prioridade, a base da alimentação e nutrição do bebê até 1 ano. E aí você tem aqueles casos que o bebê, ele simplesmente não consegue pegar o peito, ele não consegue mamar, e aí a mãe, claro, preocupada, e até para evitar um problema de desnutrição mesmo no bebê, entra com as fórmulas. Certo. As fórmulas, elas são compatíveis com o valor nutricional e com a riqueza do leite materno? Não tem como. O leite materno, ele é nutricionalmente superior. O leite materno é um organismo vivo e ele muda conforme a idade do bebê para adequar aquela necessidade de caloria, de proteína, de carboidrato, de imunidade. Ele muda, inclusive, se a mãe está doente, ele muda a quantidade de anticorpos dentro dele para passar mais para o bebê. Então, assim, não tem como você combater isso, assim, não tem como você se equiparar isso, porque primeiro que a fórmula tem proteína, tem carboidrato, tem vitamina D, mas ferro, é industrializada. Mas é industrializada. E não tem os anticorpos, né? Assim, não tem como você botar anticorpo dentro da lata, isso a gente não tem como combater. Melhoramos muito em termos de fórmulas infantis, progressivamente ao longo dos anos, né? Antes a gente só tinha 1, 2 tipos de fórmulas, a gente tem um mercado gigantesco, mas não se compara ao leite materno, não tem como. A fórmula ela não é impeditivo de aleitamento materno. Inclusive, o ideal é você, por exemplo, tem bebês que precisam das duas coisas, né? Você mantém o leite materno e a complementação com a fórmula. Mas isso não impede que eu consiga progressivamente voltar ao leite materno exclusivo, né? Tirar a fórmula. Depende da estrutura que a gente vai fazer e quais as estratégias que a gente vai traçar para que a mãe volte a alimentar exclusivo. Vai depender muito do qual foi o problema que levou ela à fórmula. Então, eu vou ter que descobrir qual é a causa, a necessidade da fórmula, por que ela está precisando, e aí eu vou trabalhar em cima desse problema. Tem casos que o leite materno, ele precisa obrigatoriamente da complementação por questões de quantidade de produção? Tem mães que, por mais que tentem, que façam todas as estratégias, elas não conseguem produzir, e aí a gente vê que o bebê não ganha peso. Você vê que as mães dedicadas, tem mães que são super dedicadas e fazem tudo que imagina e não conseguem fazer com que o bebê ganhe peso. Então, infelizmente, ela não produz a quantidade suficiente por motivos fisiológicos, hormonais, e aí a gente não tem como saber exatamente o porquê que ela não está produzindo. E aí a gente complementa, né? Esse bebê aí não tem jeito, aí vai complementar, porque também não vamos deixar o bebê perder peso, né? Então, aí quando começa a perder peso ou a gente vê que está no peso limite, você acaba complementando. Mas tem alguma diferença, por exemplo, peso daquela criança, daquele bebê que é amamentado, se alimenta exclusivamente do leite materno, e o peso do bebê que é alimentado com fórmula?
Tem, assim, na prática a gente vê que o leite materno ele não vai fazer seu bebê ser gigante, ele vai fazer seu bebê ser normal, porque ele justamente ele é todo feito para que a criança desenvolva normalmente. A fórmula, o leite materno ele é livre demanda, então você não sabe quando está mamando. Eu brinco que tem hora que ele mama 10 ml, tem hora que ele mama 50, tem hora que ele mama 100. A média por dia. A média. Então, assim, o bebê tem que mamar em torno de uns 500 ml por dia, né? É a média que a gente imagina que ele está mamando, para ganhar o peso adequadamente. Agora, os bebês de fórmula, eles tendem a ganhar mais peso, inicialmente, assim. Eles Ou seja, o tendem a ser- contrário de que muita gente pensa. os bebês de fórmula tendem, porque às vezes, porque a fórmula, ela você consegue mensurar. Então, o que muitas vezes acontece, a mãe faz assim, não, vou dar mais um pouquinho. Aí, o bebê no início, ele não tem uma saciedade, né? São poucos que fecham a boca logo de cara, assim, que tem essa... E aí ele vai aceitando, você vai dando e vai aceitando, E né? aí, E vai isso engordando. vai impactando no peso. Alergia a leite materno, existe isso? Não, existe a leite materno, não. Existe alergia à proteína do leite, né? Mas não ao leite materno. Mas isso pode estar relacionado durante o período da Na amamentação? verdade, sim. Se a mãe estiver ingerindo leite, se o bebê tiver alergia à proteína do leite e a mamãe estiver tomando leite, isso impacta no bebê. Porque aí o leite, a proteína do leite que ela ingeriu vai para o leite Porque materno. muitas pessoas confundem isso, porque o nome é leite materno e lactose, né? A Não, proteína são do coisas leite. completamente diferentes. Então, na verdade, a mãe, ela tem uma proteína de leite, do leite materno, que não tem significado nessa alergia alimentar. Mas se ela ingerir o leite, eu tomei lá um litro de leite, aquela proteína vai para o meu leite, eu vou passar para o meu filho. Então, se meu filho tem alergia à proteína do leite, ele vai ter sintoma. E o que a gente faz? A mãe, para manter a amamentação, ela restringe a dieta dela. Aí sim, ela vai fazer uma restrição alimentar. Orientada e acompanhada. Exatamente. Acontece esse problema de alergia Sim. por outros produtos outros alimentos que a mãe ingere e passa para o bebê? Então, ovo é raro, mas pode acontecer ovo, né? E amendoins, essas coisas assim, mas é muito raro no bebê acontecer. O mais comum é a alergia à proteína do leite. Doutora Natasha, sobre esse assunto a gente conversaria aqui por muito mais tempo, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Utilidade Pública. Volte sempre que tiver sugestões sobre a saúde da criança, do bebê, porque eu acho que isso é de uma grande importância e de utilidade pública. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu agradeço super o convite e eu queria deixar um convite aqui para vocês, porque a gente vai ter um workshop de amamentação, na verdade, de dificuldade de amamentação, que vai acontecer dia 5 de agosto, dentro da Semana Mundial, né, que é do dia 1 ao dia 7. A gente vai fazer vários eventos na internet, no Instagram e tudo mais, em prol da amamentação e da divulgação e da gente ter mesmo parcerias com as mães. Então, no dia 5 de agosto, às 9 da manhã, lá no auditório do Shopping Jardins. Conto com vocês. Todos convidados, principalmente aquelas mães aí, mães de primeira viagem ou que já tiveram algum Sem problema, dúvida, ou que estão passando. para se preparar. Pois é, por isso, então, excelente oportunidade. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês. E a gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública de hoje. Você já sabe, quer rever essa ou qualquer outra edição do Utilidade Pública, vai lá no YouTube, canal Dani Matos TV ou Fundação APNP, playlist do Utilidade Pública. Aqui no estúdio a gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, aqui na sua TV APNP, a partir das 18 horas.